Você já leu esse livro todo, João? Infelizmente, sim. João, não mente pra nós, João. Não mente pra nós. Esse aqui me assusta. As raízes psicológicas do antiliberalismo me assustam. Tô falando sério. Se o João leu esse livro, ele vai dizer o seguinte: essa parte que ele tá falando que o liberalismo é baseado na razão e o antiliberalismo é baseado na emoção. E a raiz psicológica do antiliberalismo é sempre uma reação emotiva, uma reação que não é baseada na razão. Se ele leu esse livro e ele falar isso, ele tá certo. Se ele leu o livro. Se ele não leu o livro, ele vai ficar com risadinha, que a gente já sabe que tipo de argumento é esse, graças ao Olavo de Carvalho. Se tem Olavo de Carvalho, é só pra incomodar, tá? Aí aqui, os fundamentos da política econômica liberal. Propriedade, liberdade, paz, igualdade. Se você quiser, um dia a gente volta nesse capítulo. Cara, tem 6 páginas. É puro racismo. Isso aqui parece... Puro racismo. Capítulo 40, a página 43. A raiz psicológica do antiliberalismo. Que basicamente é uma diferença entre a razão e emoção para a defesa de uma política. 6 páginas. É isso que você tá me dizendo. Provavelmente 5, não é? Não, isso aqui me parece... Raízes psicológicas do antiliberalismo parece as antifeministas falando. Não, tu só é antiliberal porque tu é mó recalcado. Porque tu é frustrado e tu tá com... Caraca, o Ian Neves, que não leu o livro, mas pelo menos admitiu, chegou mais perto do que o João, cara. O Ian Neves só leu o subtítulo e chegou mais perto do que o João. Caraca, João, deve ser muito triste, mano. Deve ser muito triste, na boa. Com raiva de quem é liberal, sabe? Me parece essa... Mas só lendo o título, né? Não tem como confirmar sem ler. Você não faça mais isso, Ian. Foi sorte de principiante, mas foi mais próximo do que o João Carvalho. A propriedade, a liberdade, a paz, a igualdade, a desigualdade de riquezas e de renda, a propriedade privada e a ética, Estado e governo, democracia. Aqui, pelo menos ele diferencia Estado de governo, né? Diferente do Hofbauer. O Hofbauer diferencia, a tradução que você pegou que não diferencia. A crítica da doutrina da força, as razões do fascismo. Razões do fascismo. Eu já vou dar um disclaimer aqui antes de qualquer coisa. Esse título em inglês significa o seguinte: os argumentos do fascismo. Esse é o verdadeiro título em inglês. Se eu traduzir as razões do fascismo para português, existe um certo motivo, mas eu discordo, mas eu vou explicar. Nessa parte, o Mises, ele literalmente pega todos os argumentos favoráveis do fascismo na época e refuta ponto a ponto. Então, as razões do fascismo seria tipo, por que as pessoas vinham defender o fascismo? E o Mises, nesse mesma parte, já responde. Só que o Mises faz um pequeno erro, que é o seguinte: ele subestimou a capacidade de interpretação textual de muitas pessoas, ou a honestidade. Porque ele pega falas que seriam falas de defesa do fascismo, coloca, como se fosse uma outra pessoa colocando, mas ele não deixa extremamente claro, e já responde em seguida, entendeu? Então, tem-se essa impressão de que ele tá defendendo, mas é tipo evidente pra quem leu esse livro, de que ele tá pegando falas que eram de defesa do fascismo e respondendo e refutando, respondendo contrária, ou seja, indo contra quem defendia na época. Mas o João, que jura de pé junto, que leu esse livro, vai dizer que essa parte significa a razão do fascismo por... Não é as razões pelas quais ocorre o fenômeno fascista. São as razões pela qual o fenômeno fascista está correto, tá? O disclaimer dele do não é o que é. E o que ele falou que é o que não é. Em última instância, é isso, tá bom? Mas a gente vai ler junto, com eles. Vamos lá, aqui ó, 10. As razões do fascismo. Como o João entende muito mais desse tema do que eu, principalmente porque ele leu o livro todo, então ele sabe mais o contexto. Ele leu sim, Ian Neves. Ian Neves, você que não leu aquela parte, sabia mais que ele, mano. Na boa, Ian Neves. Eu vou ler e o tio vai intervir conforme ele acha necessário, tudo bem? Ficamos assim. Então vamos lá. O texto é curto, né? Os capítulos são todos muito curtos. Novamente, o liberal escreve muito pouco. E... Problemas epistemológicos 310, ação humana 1020 páginas... Assim, ó, Ian Neves, se você escreveu mais 10 páginas, você não pode comentar nada, tá? Então, você que tem 210, tem página aqui em 310. O Socialismo, que foi trazido pela editora Conkin, que tá... Acho que tá na promoção no site. Tem 600 páginas, então, ou 700, também recordo agora. Então, o liberal escreve pouco, porque tu vai atrás dos livros mais pequenininhos, né? Que é pra tentar resumir o que vocês não querem ler de dificuldade, né? E vamos lá. Se o liberalismo em nenhum lugar encontrou aceitação completa, o êxito que teve no século XIX chegou, pelo menos, ao ponto de fazer com que alguns dos seus mais importantes princípios fossem aceitos sem contestação. Eu gosto do liberal escrevendo porque ele é incapaz de fazer um período inteiro que tenha congruência interna, né? Se o liberalismo não encontra em lugar nenhum aceitação completa, seus princípios mais importantes são aceitos sem contestação. O primeiro período não se relaciona com o segundo, é verdade. Não. Tá. Vamos ver marxista usando lógica. Encontra em lugar nenhum, porque ele é incapaz de fazer um período inteiro que tenha congruência interna, né? Se o liberalismo não encontra em lugar nenhum aceitação completa... Aceitação completa seria o quê? O todo do liberalismo. Seus princípios mais importantes são aceitos sem contestação. Os princípios é o quê? Parte do liberalismo. Por
O João Carvalho, que acabou de pegar um texto, né, dele para fingir que sabia sobre o que era praxeologia, se o todo ele não seria aceito, necessariamente parte não seria aceita também, o que não se verifica. O que me está dizendo é o seguinte, apesar de que não tivermos, por exemplo, um governo 100% liberal, alguns princípios dele foram aceitos sem contestação. Não existe contradição nessa fala, tá bom? É possível não ter a completude do liberalismo, mas alguns princípios dele serem aceitos. Por exemplo, não é o socialismo de verdade, mas tivemos ali pelo menos a coletivização dos meios de produção. Tá? Então, por mais que não tivesse aceito todo, parte dele foi aceito. Mas marxista usando lógica é uma delícia, né? O primeiro período não se relaciona com o segundo, é verdade. Não se relaciona, né? Não se relaciona. É porque vocês não viram 2 vídeos do Victor Eros. 2 vídeos do Victor Eros e acaba com isso aí.